muito boa tarde, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um Clube FI Entrevista. Hoje é dia de time Clube FI aqui no Clube FI Entrevista. Ó, eu, Rodrigo Cardoso, Danilo Barbosa e você, lógico, batendo um papo com a gente sobre mercado imobiliário, sobre fundo imobiliário e sobre tudo mais que a gente puder conversar aqui para que você se informe, aprenda e, por que não, um pouco de entretenimento, né? Quem sabe, umas risadas sempre saem, né? Grande Rodrigo, bom te ver aqui. Obrigado, Arthur. É minha primeira vez aqui como entrevistador e hoje a gente está aqui para sabatinar o Danilo, né? O navegador, tá preparado aí, ô navegador? Acho que tô. Tá, o que eu souber responder, eu respondo. Lembrando que ele inaugurou aí recentemente a nossa nova área de research, nosso head de research. Poucas pessoas ainda conhecem ele, né? Mas quando vê aí o material que ele tem, o conhecimento que ele tem, acho que a gente tem em mãos, né? A gente tem em mãos aí o melhor analista de fundos imobiliários do Brasil. Obrigado. Fico muito lisonjeado pelo elogio. E vamos falar sobre fundos imobiliários e o que for que vocês tiverem dúvidas. Tenho acompanhado bastante o mercado, muitas preocupações, né, com esse final de ano, bolsa zerando aí os ganhos e FIX muito perto de zerar, e as pessoas ficam com muitas dúvidas sobre tudo, né? Sobre a perspectiva para 2023 e qual que é o panorama atual de cada segmento. Bom, só avisar, você já está aí preparando o Chester, o peru, a chegada da sogra, o arroz com uva passa. Gosta de arroz com uva passa? Eu gosto. Cara. Isso é polêmico, né? Você come arroz com uva passa? O Rodrigo é todo gourmet. Fala aí, o que tem na sua ceia de Natal? Mas tem gourmet, mas é gourmet a uva passa. Eu sou o contrário. Eu sou simples. Você está assistindo aí já com o Natal batendo a sua porta, mas a gente está gravando um pouco antes, uma semana antes mais ou menos, e isso não impede da gente levar um baita conteúdo para você, mas só para registrar, né? Estamos aqui quase no Natal. E o que vai no arroz se não vai uva passa? Arroz branco, talvez com brócolis. Também gosto. Só não dá pra misturar os dois, né? A uva passa e o brócolis. A uva passa sai de qualquer maneira. Depois a gente abre uma enquete no Clube FI se as pessoas gostam de arroz com uva passa pra gente descobrir. Exatamente. Rodrigo, você preparou umas perguntas aí sobre o mercado imobiliário para o nosso navegador. Preparei. Eu acho que assim, o principal aí que a gente está... Eu acho que a maior preocupação que as pessoas têm tanto o investidor de CRI, de tijolo, no mercado financeiro todo, é essa alta da taxa de juros, que agora a gente já tem mais ou menos aí definido quem vai ser o ministro, que, né, a Haddad, que é totalmente anti-mercado, e a gente está com uma taxa de juros aí que está em... Quanto? Está em 14? 13,75, quase 14. E eu me lembro que lá quando a gente lançou o Clube FI em 2015, a gente estava com uma taxa de juros de 14,25 e era um momento, você lembra, pior recessão da história, com Dilma, aquela loucura toda. E eu me lembro muito bem que foi 2012 até 2016, a gente teve queda no número de investidores de fundos imobiliários. Então, para quem entrou recentemente, acha que o número de investidores só sobe, mas a gente teve no passado 4 anos consecutivos de queda no número de investidores. E naquele momento, era um momento que ninguém queria saber de fundo imobiliário, ninguém queria investir no mercado acionário com risco elevadíssimo, e era justamente um momento onde você poderia montar a melhor posição, achar o melhor preço. Aí eu pergunto para você acha que nesse momento que está todo mundo pessimista, os fundos estão despencando, principalmente de tijolo, a gente pode estar num bom momento de entrada? Como é que você está vendo esse momento que a gente está vivendo? Porque pessimismo, preço lá para baixo, e o que todo mundo fala, quando há sangue nas ruas, você compra. Não é esse momento que tá com sangue nas ruas, que tem as melhores oportunidades? Perfeito. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. A gente vive uma situação um pouco diferente de 2015. A indústria ela evoluiu muito, né? Hoje a gente tem muito mais informação, mais fundos multiativos, né? Que dilui o risco como um todo de cada fundo. É uma indústria gigantesca e muito maior que a de 2015. E é uma situação de alavancagem também muito diferente de 2015.
Então, acho que a gente tem que avaliar por essa perspectiva de como estão os ativos hoje e como estavam no passado. Juros, voltando só para esse ponto, ele é ruim para todo o setor, para a bolsa, para fundo de CRI também é ruim, juros muito altos durante muito tempo, né? Se você pegar as perspectivas para 2023 de Selic está em torno de 11, né? De alguns grandes bancos e do Focus, mas na minha visão é que possa se manter, acho que flat, 3,75 ou até mesmo 14, tendo em vista aí, a gente vai ter a volta, né, de aumento de combustível, aumento do salário mínimo real, e isso tudo vai comprimir a inflação, e a medida do Copom de segurar isso daí é aumentando a taxa básica de juros. Isso se manter por um longo período de tempo, se for 2023, 2024, 2025, tende até a piorar a situação atual, principalmente os fundos de equity, né? Atualmente os fundos de CRI estão um pouco depreciados, eu não vejo tanta margem assim para tanta queda nesses fundos que ainda vão retomar ainda as distribuições em termos de que eu estou falando dos últimos 3 meses de deflação. A gente está retomando agora no regime contábil, né, dos fundos de CRI, vão começar a subir esses rendimentos agora. Então, na meu entendimento, os fundos de CRI estão melhores posicionados agora, nesse momento. Para o fundo de tijolo, é um bom momento, mas ainda não tenho ninguém tem como afirmar se isso pode piorar um pouco ou não nos próximos 2 anos ou 1 ano, a ver as medidas econômicas e o time, né, do Haddad que você citou. Possa ser que o Haddad tenha uma boa equipe, faça uma boa gestão ali do Ministério da Economia. Eu também acho difícil isso acontecer, dado as circunstâncias que a gente vem observando, né, de ser medidas mais populistas e tal. Isso possa ver o mercado pode ver isso como ruim, né, de você estourar o teto de gasto de 200 bilhões e etc. Eu não sou economista, mas tenho alguns fundamentos. A análise fundamentalista ela requer, né, que você faça essa análise. E aí você tendo no contraponto os fundos de tijolo, alguns muito alavancados, que isso possa piorar num dado momento que ou você faça uma emissão abaixo do patrimonial, ou você tenha que vender ativos para poder arcar com essa dívida, ou no terceiro momento você renegocia essa dívida em condições piores, que vão aí prejudicar o cálculo que você feito de retorno em torno daquela aquisição. Então, em 2015 a gente tinha um cenário de posicionamento desses ativos que não eram tão endividados, eram ativos que eram muito menos ativos dentro dessas carteiras, né? Então, eu acho que não é uma situação que assim, possa ser o melhor momento, porque a gente possa ter um curto período aí de 3 ou 4 anos de piora nesse cenário macroeconômico. Eu não fala mal de tijolo não, porque eu sempre pensei em comprar tijolo. Deixa eu emendar numa outra pergunta, que é o seguinte, porque eu estou ficando preocupado aqui, calma aí. Olha só, juros altos durante muito tempo significa inflação alta durante muito tempo. Perfeito. Essa inflação não vai acabar sendo repassada para o tijolo? Você acha que, pelo menos na minha visão, tem muita inflação ainda que não está repassada para o fundo de tijolo, que uma hora vai acontecer? Será que, mesmo num cenário de alta de taxa de juros, a renda não acaba acompanhando, nem que seja no longo prazo? Porque a renda aumentando, os juros permanecendo aí 14% durante muito tempo, você vai ter uma hora Contratos. que você vai ter, sim. Você vai ter mais renda e você pode ter upside do valor da cota também. Eu vejo assim, nesse sentido, que a gente tem uma taxa de desemprego muito baixa agora, então a inflação ela possa até acelerar por causa disso, e os contratos serem revisados, são revisados por IGPM, IPCA, e possam ter uma boa perspectiva de revisão contratual. Mas na perspectiva de mercado, isso é muito ruim, porque você pode ter uma vacância maior, e isso reflita operacionalmente nos fundos de maneira muito pior do que aumentar a inflação. No fim das contas, a vacância dita o preço, né? Se o mercado está equilibrado, perfeito o raciocínio. Os contratos vão repassando a inflação. Se o mercado está desequilibrado e tem muita vacância, não adianta que o dono do imóvel ele vai fazer de tudo para reter um inquilino, para atrair um inquilino. E isso implica desconto, carência e tudo mais, né? E o que a gente está vendo recentemente, acho que uma discussão já foi vencida no negócio do home office, tá? Acho que isso já está claro para todo mundo, que tem um modelo híbrido e que não é isso que tira espaço de dentro dos escritórios, mas demissão sim. Né? E empresas da área de comunicação, de tecnologia, várias empresas grandes estão anunciando demissão. Então
é menos espaço que ela demanda, literalmente. Menos mesa, menos cadeira, menos... Né? Então tem esse desafio. E o juro, quando permanece alto, já é uma dificuldade. Mas vou eu aqui me meter e dar opinião, sobre a questão da oportunidade, cara, isso eu concordo. Sem tentar acertar o timing, né? Exato. Hoje uma jornalista entrou em contato pedindo dados pra gente, né? Muito comum, né? Os jornalistas pedem dados pro Clube FI, a gente fornece tal para alimentar as matérias que saem na imprensa. E uma jornalista me pediu a lista dos fundos que estavam acima de 1%, de uma vez o valor patrimonial. Eu fiz um filtro pelo IFIX. Chuta quantos estão acima de uma vez o patrimonial? 0. 8. Ainda na hora eu comentei com o Danilo, falou, caramba, eu fiquei surpreso com isso. 8. E a gente tá falando de fundo de papel e fundo de tijolo. Então tem um desconto que acaba sendo exagerado, a questão de comprar o som dos canhões e vender o som dos violinos. A gente nunca sabe o time. Então Exato. a questão é ir comprando, né? Mas você sabe que observando assim o comportamento de longo prazo, pelo menos de shopping, tem uma... Eu acho que o que você falou agora, eu tendo a concordar com escritório. Agora, shopping, não seria mais fácil essa correção da inflação? No caso de shoppings, aí não é tão fácil, porque também depende muito do que o Arthur falou de ocupação e num sentido mais macro ainda, que é vendas, que alimenta o shopping, né? Que se você não tem vendas, e aí você começa a ter o repasse do custo do condomínio pro lojista, o lojista vai começar a ficar enforcado, e aí ele vai desocupar, ou o shopping vai ter que fazer concessões, e aquela renda daquele shopping vai, de maneira geral, cair. Eu acho que vale também, discordo um pouco de você, que também é um ponto que a gente pode discordar e não tem problema nenhum. Exato, aqui é transparência radical. E aí, nesse caso que a vacância desse shopping aumente, né, a ocupação caia, você vai ter como consequência a queda da renda. Claro. Então, e aí... Mas a vacância do shopping é muito mais... você, por exemplo, vacância... É muito mais fácil um escritório ter, sei lá, 60% de vacância do que um shopping ter 60% de vacância. Então, é muito mais incomum você ver as vacâncias que ocorrem no shopping. Que é uma vacância alta em shopping, Danilo? Acima de 15 eu já começo a olhar o que está acontecendo. Assim, 20 já começa a preocupar. 30 seria algo alto. 40, problema. E acima de 40, 50, e muito assim, problema. Corredores vagos e tal. Nem na pandemia acho que a gente viu uma vacância de 30 nos Não, porque teve uma inteligência muito grande, né, dos operadores de conceder descontos ali. E foi negociado, eu acompanhei isso de perto na época, foi negociado contrato a contrato, lojista, qual que conseguiria, como é que seria, se isso seria postergado, se virou desconto e não volta mais. E então foi um ano bem crítico que os operadores lidaram muito bem, e a gente vê essa recuperação agora, não é uma recuperação em termos nominais, né, reais, né, só nominais, em termos de 2019, não é um crescimento de receita real, mas a gente já vê valores melhores que 2019. Agora vou eu fazer um contraponto nos shoppings também, agora a favor do Rodrigo. Você mesmo falou de... assim, espera que o governo tenha mais planos sociais, aumento real no salário mínimo, funcionarismo público que estava com salários congelados, provavelmente vão voltar a ter aumentos e tudo mais. Isso é renda na veia vai parar dentro do shopping, concorda? Concordo, e isso é aumento de inflação também, né? Sim. Então, vamos ter que ver qual que é essa equação, como é que vai se tornar nos próximos tempos. No caso, 22, 23, 24, que é o próximo horizonte aí de projeção da maioria dos analistas. Nosso curto prazo na análise fundamentalista, seria 23 e 24, que são o próximo biênio. E em termos de vencimento de dívidas, né? Isso envolve todo o ciclo caixa do fundo, né? Não só o que ele gera de receita, assim como ele lida com as despesas, porque a receita do shopping pode cair, mas o cara pode compensar no condomínio. Então, ter uma eficiência operacional melhor e manter aquele NOI, a linha final muito mais controlada, que não é no caso dos de lajes, né? Ou seja, você não tem ocupante, você tem que manter o prédio inteiro operando. No caso do shopping center, você consegue
trabalhar no condomínio de uma forma muito melhor, em termos de energia e etc., que é um dos maiores gastos que você tem no Dá shopping. para diminuir o shopping sem as pessoas perceberem, assim, tipo, remanejar, ó, vamos fechar essa ala aqui. Eu já vi, assim, áreas de estacionamento fechadas, você tem a questão da distribuição do ar-condicionado, você coloca em um corredor único e fecha esse corredor a parte das lojas vagas, você consegue otimizar tanto segurança, etc., No caso de um empreendimento de escritório já é mais difícil. Conta para o nosso público, quantos shoppings você já avaliou? Cara, eu fiquei 5 anos na Cushman, era cerca de 100 shoppings por ano. 100 shoppings por ano? Só que repetiam, às vezes durante o ano. E no outro ano, tinha clientes que a Gazit era um dos maiores clientes. Olha, pessoal, mais um motivo para você assinar o Clube FI. Mas eu acho que foi... Conheça a nossa área de research. Em torno de, acho que 200, vale. 200 shopping, olha aí. Durante a duplicidade e os 4, 5 anos de custo. E quantos desses você foi em loco conhecer para poder avaliar? Acho que pelo menos uns 50%. Caramba. Viajava muito, muito, muito mesmo. O principalmente fim do ano, né? Principalmente assinante realmente é fim do ano começam a maioria dos fundos, a não ser o HSI que avalia no meio do ano, mas quase todos os outros fundos avaliam no fim do ano. Então você tem ali, às vezes quem faz a avaliação, 20, 30% da receita do ano todo é em 2, 3 meses. Conclusão. Você vai ganhar muito mais que R$298 por ano, que é o preço da nossa assinatura da F-Data Plus, com essas informações aí. Pode mandar. Eu queria ir pro... Você quer falar mais alguma coisa sobre esse assunto? Que eu vou já ir para a próxima? Pode emendar. Eu só ia comentar... a gente vai ter mais oportunidade de falar mais sobre eu queria voltar um pouco o que o Arthur comentou, né? De 8 fundos estarem acima do patrimonial. Hoje o desconto do IFIX médio é em torno de 10%. Então, assim, um valor bem alto. E um dividend yield próximo de 12%, que é o tão sonhado 1% ao mês dos investidores, isso porque né? 40% é CRI, 40% é CRI. Imagina se fosse tijolo. Se pegar só tijolo, deve ser muito mais. Os fundos de lajes comerciais estão com em média 30%, para você ter uma ideia. E aí você tem galpões que estão em torno de 10%, né? Então isso varia um pouco. Aí falando agora em lajes corporativas, né? Regiões menos óbvias, mas que tem muitos fundos aí que são muito conhecidos pelo mercado, por exemplo, o RECT, o XPPR, aí tem os monoativos, o RNGO e o CBPO, que tem ativos lá em Alphaville. Né? Alphaville, isso. Certo. Alphaville, a região específica de Alphaville. Tem uma alta taxa de vacância, eu vou até pedir aqui para compartilhar minha tela aqui, que eu vou mostrar aqui. Já está ou não? Tá. Beleza, então. Então aqui, essa ferramenta aqui é a ferramenta do plano F-Data Professional, que é o nosso mais completo, que fornece informações dos imóveis que pertencem a fundos imobiliários e dados do mercado imobiliário também. Tudo provido pela Sila, que é a maior empresa de pesquisa imobiliária da América Latina. Tá? Para acessar essa tela aqui, você vê aqui em fundos imobiliários, imóveis e dados do mercado imobiliário, é onde eu estou agora. Tá? Então vou colocar aqui o mercado de São Paulo. Eu vou botar aqui o tipo de imóvel escritório, a região vou botar Alphaville, a classe vou botar A e A+, que é o que representa, né? Esses imóveis são A e A+. E eu vou botar aqui informação, você pediu de absorção líquida, né? Absorção líquida. Põe a absorção líquida, vacância. Isso, estoque futuro. O estoque futuro. Beleza. Tá o preço médio pedido também. Então vamos oferecer informações pagas gratuitamente. Já estou adicionando aqui o gráfico. Então chegou aqui, deixa eu botar uma coisa de cada vez aqui para facilitar. Então vamos pegar aqui primeira vacância. A vacância está em 31,45%. No entanto, se nós olharmos o estoque futuro, olha só, ele está aqui só no último trimestre de 2023 vai entrar mais 33 mil metros quadrados. Aí só em 24, aí entra mais 96 mil. Aí depois só no último trimestre de 2026 entra mais 33 mil. Aí eu pergunto para você, a vacância está alta? Sim, mas tem pouca entrega para o futuro. Isso quer dizer alguma coisa? Isso pode trazer uma pressão para
essa vacância reduzir? Como é que você vê isso? Avaliando o estoque total, esse novo estoque até pode não ser tão irrelevante, né? Mas vamos supor que sejam 3 prédios aí, deve ser 30 mil, né? Depois mais 40 e tal. A minha avaliação, ela é baseada num contexto global de indicadores. Não é porque você tem baixo novo estoque que aquilo vai ter uma pressão compradora e que você vai ter mais inquilinos. Então, é um dos indicadores. É um dos indicadores você não ter, né, uma nova pressão de mais bolo chegando para pouca gente comer, né? Então, você diria que é o principal indicador? É um dos mais fortes? O principal indicador seria a absorção líquida, com certeza. Tá. Que a absorção líquida ela reflete realmente as ocupações, desocupações, e aí você vê se aquela região está com alguma pressão em termos de ocupação verdadeira. Pode botar na tela aqui que eu estou compartilhando aqui a absorção líquida. E você pode observar que a absorção líquida de Alphaville, ela com certeza ela é negativa em 2022. Isso. Menos 4.853 metros quadrados. E aí se você pegar os últimos... Isso faz o quê? Pressiona a vacância para cima, né? Porque você tem uma absorção negativa, vacância sobe. E, consequentemente, o preço médio deveria cair. Só que isso pode acontecer ou não, né? Está caindo também, o preço médio pedido. Então, é a máxima verdadeira ou a tempestade perfeita, que eu chamo. O mercado, ele bate e não tem muito o que comentar em relação quando você tem essa sinalização de perspectiva negativa para o mercado, né, no caso. E aí vamos falar agora dos próximos períodos. Isso seria bom ou ruim? Eu ainda sou pessimista com relação a essas regiões secundárias, porque eu ainda não vejo um fomento de absorção líquida, essa inversão dessa curva de absorção positiva. Ou seja, não há um interesse das empresas estarem lá por algum outro motivo, movimento, né, de saída de São Paulo para Alphaville, e a gente tem um contraponto muito negativo ainda, que é um novo estoque aqui em São Paulo, crescente em regiões subsecundárias, né? Não é nem aquela região de Alphaville, mas sim Chucre, etc., que ainda você tem um novo estoque. Ou seja, nessas regiões, a Alphaville tende a ser a terciária, né? Não nem secundária. Ou seja, você tem que ver um movimento maior nessas regiões secundárias primeiro. A primária ela vai surfar bem, Faria Lima, acho que não tem consenso, né? Não tem muito o que comentar. A região secundária tem que ter uma boa perspectiva em termos de absorção e menos entregas também, o que não é o caso. E aí, para você avaliar uma região terciária, para mim, é mais difícil ainda. Na minha perspectiva, esses imóveis devem sofrer ainda mais nas situações desses fundos com alavancagem, etc. Quer dizer, hoje uma região com vacância semelhante em São Paulo é ali da Chucre e Zaidan. Certo. Em torno de 30, isso. Perfeito. Então, muito provavelmente, primeiro o mercado absorve ali na Chucre e Zaidan, para depois, quando faltar espaço lá, começa a ir para Alphaville. E outra, você tem um outro agravante que é o estoque AAA que está sendo inaugurado, né? Porque você não tem um estoque de uma qualidade maior em Alphaville. As melhores qualidades estão em Chucre. Certo. E as regiões primárias, ou seja, é uma região... Você tem ocupação em Alphaville? Tem. Mas você vê que no RECT o Moise fez um trabalho de redução de vacância muito grande lá, né? Em empreendimentos que estão em Alphaville. Só que haver a carência, haver condições de negociação que a gente não viu um rendimento, né, melhorar tanto, pelo menos agora. Deve ter uma carência de 12 meses ou 24 meses. E eu queria puxar o gancho aqui para um comentário muito importante, que é uma das armadilhas aí do mercado. Se puder compartilhar minha tela novamente, que é o seguinte, ó. Por exemplo, você pega o CBOP, ele tá, os últimos yields dele daqui 0,9 ao mês. Aí você fala, puxa, que legal, deixa eu ver a vacância dele. Aí você vê a vacância, está em 44%. Aí você fala, nossa, que maravilha, tá com uma vacância de 44%, imagina quando locar tudo. Aí esse yield vai para quanto? Vai para 1,80, porque tem os custos e tal. Mas, pessoal, isso aqui está acontecendo porque ele está com uma multa que está sendo pago em várias parcelas que ele está recebendo, mas o lucro real dele é de, se eu não me engano, 11 centavos por cota, alguma coisa assim. Isso aí está escrito nos relatórios dele. Então, isso aqui é uma pegadinha clássica de yield.
né? Que a gente fala, não olhe pelo yield e tal. E a nossa ferramenta lá de renda projetada, ela vai considerar isso, a renda real que esse fundo tá entregando, porque isso aqui engana muita gente. Isso, alavancagem também, né? E a alavancagem também, que eu ia falar aqui, é o caso do XPPR, tá com uma alavancagem elevadíssima, tá tendo que vender imóvel praticamente a qualquer preço, né? Então, e tá entregando um yield também, de certa forma, sim, competitivo, mascarado, né? Competitivo, né? Com os outros. Que parece. Só que existe uma situação que não só o XPPR, mas outros fundos também, que você tem que avaliar mais a fundo e verificar se essa alavancagem ela é saudável ou não. Porque às vezes ela pode existir, possa ser pequena e estar bem casada com algum recebível. Então, as alavancagens ela pode ser alta e pode estar bem casada. Ou ela pode ser alta e aí o fundo está contando com a melhoria do mercado. Se o fundo está contando com a melhoria do mercado para fazer uma emissão e essa melhoria não vem, ele vai ter que vender ativos ou renegociar as dívidas que vai... E aí renegociando é pior ainda. Rodrigo, você, primeiro, 100% tijolo. E você, vou fazer uma brincadeira aqui, você gosta dessas encrencas, vamos dizer assim. Você adora ver, putz, a vacância está elevada, o preço está lá embaixo, eu vou comprar. Isso. Você gosta. Não que vá pegar outro dinheiro, mas você gosta de comprar vacância. Sim. De comprar vacância. E independente, mesmo até acredito que se o fundo tiver bem equilibrado e tal, e for Alphaville, e for região secundária, ainda assim... Sim. Você tem esse perfil, você gosta disso. Gosto. E aí você está mirando o quê? Uma valorização do patrimônio ou um aumento da renda, ou no fim das contas as duas coisas? No final das contas, as duas coisas, né? Por que acontece? O aumento do patrimônio é algo que é muito mais difícil de se prever a renda. A renda dá para você fazer alguma... Você vai falar, olha... Provavelmente vai ser de tanto a tanto. Você pode botar até um range grande. Mas aí o legal do fundo imobiliário, que é uma coisa que a gente bate na tecla do longo prazo, e a maioria das pessoas não tem paciência para o longo prazo, por incrível que pareça, eu não tenho paciência para longo prazo. Mas eu invisto pensando 20 anos. Vai falar, mas calma aí, como é que pode isso? É porque eu usufruo da renda que cai no dia seguinte, no mês seguinte. Então fala assim, por exemplo, se um fundo como esse aqui está com 44% de vacância e está com yield real de 0,3% ao mês, pode ser algo interessante se essa vacância for resolvida. Eu acho que pode ser até um valor maior do que eu acho, talvez seja 0,3, mas estou dando só um exemplo hipotético aqui. Então eu penso na renda, no yield real que eu tenho hoje, né, no mínimo que ele pode me entregar, e penso no quê? Quando ele resolver o problema da vacância, conforme a vacância for diminuindo, até qual é a capacidade máxima de gerar renda? Isso é a coisa mais básica que eu vejo. Capacidade de gerar renda com aqueles imóveis que tem na carteira. Se ele está dando agora 30% dessa renda ou 70% dessa renda, para mim pouco importa, né? Então o preço de entrada que é o mais importante. E a valorização do patrimônio vem junto com a redução da vacância, que pode demorar ou 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos, eu não sei quando vai acontecer. Mas enquanto isso não acontece, eu estou sendo lá remunerado com yield que pode não ser uma maravilha, mas ele está ajudando a pagar minhas contas. Então por isso que é interessante. Aí tem um detalhe importante que foi o que o Danilo chamou a atenção na sua primeira pergunta, das diferenças de hoje para 2015. Se o imóvel está comprado, está pago, foi pago à vista, espera 1, 2, 3, 4 anos. Se tem uma alavancagem, se tem uma dívida, quem dá o ritmo é a dívida. Não é verdade? Perfeito. Aí é complicado. Eu não gosto muito dessas alavancagens. Emissão também, dependendo, tem muita emissão, né? Eu até falei falei emissões tóxicas de fundos imobiliários, né? São emissões que, sabe, entra um ativo ali que descaracteriza a ideia principal do fundo. Diminui um yield, enfim, dilui, emissão, né? Às vezes dilui também. Dilui, a emissão abaixo do VP, etc e tal. Eu tenho mais preferência por fundos simples, sabe, que estão mais próximos do que minha família tinha, né? Ou seja, eu gosto de gestão passiva, que infelizmente, né, tá desaparecendo aos poucos, né? Mas eu gosto muito do simples, né? Gestão passiva, 0 alavancagem e não faz emissão. Se eu não gostar mais do fundo, eu vou lá e vendo. Eu mesmo faço isso. Eu sempre falo que o fundo imobiliário é aquele ativo que é parte financeiro, parte imobiliário, né? Pensando no ativo, no investimento. Os investidores também.
Né? O Rodrigo é um cara do mercado imobiliário que descobriu nos fundos imobiliários a ferramenta mais eficiente de fazer isso. Eu sou um cara do mercado financeiro que nunca tive interesse em investir em imóvel e descobri nos fundos imobiliários uma maneira de investir em imóvel. Mas a minha veia, vamos dizer assim, é mais financeira. Então, o que eu quero? Um fundo grande, bem diversificado, se o que eu quero que o cara emita e cresça o fundo. Se ele tiver alguma alavancagem, se eu achar que ela é eficiente, para mim tá tudo beleza. E o mercado tem produto para satisfazer todos os perfis, né? Isso é do caramba desse mercado de fundo imobiliário. E as emissões, você pode até criticar a emissão abaixo do patrimonial, mas a gente teve exemplos recentes de que se o fundo tivesse feito, um desses fundos que a gente até comentou recentemente, se tivesse feito uma emissão abaixo do patrimonial, teria dado uma tiro muito maior na venda que ele fez no imóvel de uma outra venda recente. Então, muito cuidado nessas avaliações. No caso eu sou mais do time do Arthur também, eu gosto muito mais de fundo. Tudo bem, não vai ter 40% de desconto, né? Não vai ter aquele yield de 0,7, 0,1, de quanto que você falou ali, que era R$3, 0,3 real, 0,5 real. Mas ele tem 10 imóveis, que aí tem uma vacância de 20, 30 também, que a gente busca algum upside dentro desses fundos. Tem um imóvel que está em retrofit, que vai poder gerar mais renda ainda. Esse fundo ele tem a condição de ter um imóvel em retrofit 100% vago e ainda gera um yield competitivo. Então eu sou mais do time da diversificação intrínseca dentro dos imóveis, mais ativos bem localizados. Eu sei que todo mundo queria Faria Lima, Vila Olímpia. Essa não é a realidade dos fundos imobiliários. A realidade dos fundos imobiliários é 70% de imóveis em regiões secundárias, né? Você tem ali uma pequena parte que está em região primária e a gente está observando que essas regiões primárias estão sendo cada vez mais valorizadas, né? Então você consegue ter um alfa cada vez maior nessas regiões, que é impressionante. Sim. O metro quadrado cada vez maior. Em 2020 a gente discutia, 40 mil, 35. Eu falava, Arthur, isso é muito. Hoje tá maior ainda. Esses valores. Então eu acho que a mágica dos fundos imobiliários é justamente essa, você ter vários pontos de vista numa mesma perspectiva, né? No mesmo fato, e aí você tem opiniões divergentes, você tem gente que gosta do mono ativo, que eu acho que vai acabar, infelizmente, daqui 10 anos. Não vai por causa do Rodrigo e do Leandrinho. Leandro Manuel, grande abraço para você. Não vai, eles são lá, compradores. Mas a gente brinca com o Rodrigo e com o Leandro, mas tem muita gente que tá falando, não, eu também não vou deixar acabar e tal, né? E eu, dando aula, a gente conhece muita gente. E quem vem do mercado imobiliário, ainda mais aquele cara que constrói e tal, ele quer estar mais próximo da escritura, vamos dizer assim. Tá? Boa. E quando o fundo imobiliário tem um imóvel só, ele sabe onde está a escritura daquele fundo imobiliário. É, né? Isso aí. E tem público e vai ter mercado. Exatamente, é porque é aquele tipo de investidor, ele quer fazer a gestão do patrimônio. Existe esse público. Uma coisa não exclui a outra, porque o pessoal fala assim, que monoativo tem essas desvantagens, aí já quer eliminar. Mas peraí, isso são as características do monoativo. Eu também posso apontar um monte de defeito no fundo de gestão ativa, e nem por isso eu quero que eles sejam exterminados. Perfeito. Então tem um grupinho que talvez seja de 10% do mercado que vai gostar de renda passiva. E aí eu também defendo junto com o Leandro. Tem que existir, nem que seja 10% das gestoras que continuem com esse mercado, porque é um mercado que, assim, olha, a gente vai nascer assim e vai morrer do mesmo jeito. Legal. E aí o investidor que concorda com isso, ele vai lá, compra, entra lá no IPO, se ele quiser e tal, ou então compra depois, no secundário. Não estou mais gostando do fundo. Ele mesmo vai vender. E serve muito para os FOFs, né? Porque os FOFs podem comprar esses fundos e eles conseguem fazer uma gestão ali muito mais específica. Porque qual é a vantagem do monoativo? É que você tem um grau de especificidade muito maior. Então, por exemplo, você tem lá o BRCR, tem 2 ativos lá que eu adoro. O Brazilian Financial Center e o Eldorado Business Tower. Se tivesse monoativo daquilo ali, eu ia comprar os 2 monoativos dele e ia valorizar pra caramba, porque quando você compra um fundo de gestão ativa, é meio que venda casada. Perfeito. Você compra um monte de uma vez, e aí se um sobe
100% e outro só e o outro desce cai. 50%, você acaba que anula o ganho e não consegue vender o Usando o que subiu. próprio BC Fund como exemplo, tem o Senesp lá puxando para baixo o valor Perfeito, do fundo, enquanto perfeito. tem esses dois troços. E se você tivesse se você tivesse na sua carteira todos os monoativos que compõem o BRCR, você poderia, por exemplo, olha, putz, o Eldorado Business Hour atingiu um valor muito alto, eu vou vender isso aqui. Ah, o Senesp não, deixa lá o do Senesp, sei lá. Enfim, aí você consegue ter, ou seja, é como você trabalhando como um gestor. Aí o FOF, tendo acesso a esses vários monoativos, seria muito mais interessante do que, eu acho que pro FOF é mais interessante, embora também tenha o problema da liquidez, mas estou falando no sentido de que ele que está fazendo a gestão. Posso fazer só um ponto nisso de que Claro. você está falando? Eu concordo com você, mas assim, se você pegar uma das nossas carteiras aqui, são mais de 200 ativos. Isso. E aí, Perfeito. imagina você fazer a gestão de 200. Claro, você talvez não teria 200, você teria 100. Imagina você fazer ter o seu trabalho de dentista, de médico, e ainda fazer o acompanhamento de 100 ativos, né? Isso, Sim, é o perfil. é o perfil. Isso. Quem tem esse perfil mais imobiliário, Aham. é o que eu falei. Quando eu falei que quer estar mais perto da escritura, ele quer estar mais perto também da tomada de decisão. Uhum. Não é isso? Uhum. Quando a gente vai para o fundo grande, a gente já está chegando naquele patamar em que o portfólio passa a ser a segunda coisa mais importante a avaliar. A primeira é a gestão. É justamente isso, a Não, gestão. hoje 70% da minha carteira é gestão ativa, porque não tem muita oferta de gestão passiva que eu goste, né? Mas então é aquela coisa, eu acho que tem que ser disponibilizado para o mercado, atender uma demanda que existe para esse tipo de ativo, né? E deixar a autorregulação do mercado, como se... Eu concordaria se tivesse vários ativos com gestão passiva. Que aí você dilui o risco num só e aquilo vai ficar lá. Sim, Mas é isso, o mas- caso do do próprio caso que Rodrigo. você Mas tá- é exatamente isso, são é isso, vários ok. que não vão ultrapassar 2% do meu patrimônio, cada um deles. E aí acaba que é como se você estivesse carregando um risco de um HGRE, Sim. mais ou menos assim, sendo que você vai poder... eu quero vender aquele imóvel ali. Legal, eu vou conseguir vender só aquele ali, mas não o outro, por exemplo, né? Acho que essa que é a grande vantagem. Aí eu escrevi um artigo, se quiserem dar uma olhada depois, que está lá no blog do Clube FI. Você vai no menu conteúdo, blog, e vai ter o último artigo lá que eu falei sobre... Eu rebato os pontos mais comuns, as críticas mais comuns que se fazem aos monoativos e gestão passiva em geral. Perfeito. Ô, Rodrigo, eu tô tendo uma ideia aqui. Vamos abrir uma enquete agora. Quem frequenta o Clube FI vai perceber, já vai começar a votar. Boa ideia. Mas a gente deixa aberto Boa ideia. até dia 30. Aham. Quem está assistindo agora no dia 23 Dá tempo vai de entrar votar. no Clube FI, procurar as enquetes e vai responder. O que poderia ser? Você Prefere o quê? Gestão ativa ou monoativos? Só essa pergunta. Então vamos lá, vamos criar agora aqui. O Alexandre, você Multiativo, monativo, compartilha pra gestão gente? passiva e gestão ativa. Eu poderia criar 2 enquetes. Então, Uma de monativo e aqui na enquete eu multiativo. consigo botar 4 opções. Então, faz com monativo e multiativo e gestão passiva e gestão ativa. Volta só para o pessoal ver onde você começou a clicar lá. desde Então o- tá, eu cliquei aqui no Fórum Fundos Imobiliários. Uhum. Vai abrir essa tela aqui que é do Fórum. Aí tem esse botão aqui, lançar enquete. Então vamos lançar uma enquete aqui. Qual tipo de gestão... Aqui tá o acento, já vou corrigir aqui. Qual tipo de gestão você prefere? Deixa eu ajeitar aqui o acento. O tio. Então, você que está assistindo, vote. E quem está assistindo quiser abrir uma enquete, pode, Rodrigo? Abrir uma enquete também? Pode. Assinantes do plano F-Data Plus pode lançar enquete. Votar qualquer... Eu vou deixar desmarcada essa opção aqui, que somente assinantes podem votar. Vou liberar para todo mundo. Então, Aí mesmo, por enquanto eu vou colocar só esses dois, aí depois quando eu acabar essa então a gente entrevista acabar, aqui... a gente coloca o outro. Exato. Então tá, vou colocar aqui a data de encerramento, Dia 30. dia 30. Maravilha, dia 30 eu vou botar aqui às 23h55. Vou botar aqui, exibir resultados somente após a data de encerramento. Tadã! Isso aí. Maravilha, então. Lançada a enquete. Então, pessoal, para votar, você vem aqui.
Então eu vou votar agora aqui no meu. Gestão passiva. Enviar voto. Beleza, pronto, ó, já tem meu voto computado aqui. Nem eu vou saber o resultado. E ó, para quem tá assistindo, uma outra forma de chegar lá é por aqui, ó, Isso. enquetes. Eu não tô vendo onde aqui, tá o ó, mouse, tá aqui, ó. mas... Tá aqui, ó, enquete. Aí. Outra maneira de chegar até lá. Isso, Deixa aí você o seu vê voto, todas hein? as enquetes que estão... Aqui, ó, todas as enquetes que foram feitas aqui no Clube FO. Quanta coisa bacana aqui, tá bom? Então é isso aí. Aí depois a gente cria outra lá. Pra não E aí, seguindo o barco aí, Rodrigo, manda a próxima. Isso, aí a próxima e tem total a ver com tudo que a gente conversou aqui, que é o seguinte, bem prático aqui, bem objetivo essa pergunta. Onde está o maior upside de renda no tijolo? Shopping, galpões ou escritórios? Upside de renda. Upside de renda, com certeza, dentro renda e ganho de patrimonial e de dividendos dentro de lajes comerciais, né? Lajes comerciais. Porque Maravilha. eles estão atualmente muito mal precificados. Isso aconteceu consequentemente do yield aumentar, né? Dentre essas três opções. No caso dos fundos de shopping, a gente teve uma melhoria operacional durante 2022, mas a cota também subiu. Porque o segmento que mais sumiu durante o ano foi o segmento de shopping centers, né? Então o yield ali, em termos de renda, acabou tá meio que equilibrado entre o que tem de upside no preço patrimonial. Ainda bem que você falou escritório, você vai me mandar cortar aqui. Que eu tô comprado. Tô muito exposto a escritório. E no caso de galpão, a gente teve esse movimento fantástico de 19 para cá. A vacância caiu pela metade, né? Era 20, agora em torno de 11, 10. Acelerado pelo e-commerce. Só que é uma oferta que se adequa muito rápido. As construções elas são em torno de 9, 10 meses, então você consegue adequar a demanda, a relação oferta-demanda muito mais rapidamente, né? Um prédio fica em construção 3, 4 anos e a gente tem uma oferta de galpões muito grande para 23 e 24, então possa ser que a vacância nesse tipo de segmento cresça um pouco em 23, é natural isso, porque vai ter muito mais oferta, né, do que demanda. E no caso de lajes a gente vê uma oferta bem menor, e uma pressão de preço ainda subindo um pouco, porque vai estar ainda esse movimento de... As empresas já entenderam o que é o modelo híbrido, algumas estão voltando mais, outras menos. Aí haver a economia também no próximo ano, mas em termos quantitativos, né, que a gente está falando aqui, upside na curva, eu acredito que seja escritórios mesmo. Muito legal. E tem uma coisa interessante que no escritório, que tá com uma vacância aí de... Você falou 30... Quantos? Em média... 30%, não, 25%? Nas regiões secundárias, em torno de 30%. E ainda assim tem fundo que está tão descontado, que está com uma vacância de... Não precisa ser nem tão alta assim, mas de 20%, 15%, e está entregando yield real acima de 0,7%. Chega até 0,8% em alguns casos. Né? Ou seja, você tem já um preço de entrada que você está comprando como se ele tivesse 100% ocupado. E quando ele está 100% ocupado, ele não tem upside de renda. E um preço de entrada abaixo do de construção. Acho que esse é um ponto muito importante. Abaixo do valor de construção, em alguns casos abaixo do valor de demolição que a gente até do comentou. próprio imóvel. Né? Exatamente. Não... Então, isso é legal, a questão da oportunidade que você falou lá desde o começo, porque é óbvio que também quem está assistindo sabe o quanto ele pode ganhar nesse momento na renda fixa, num fundo DI, num tesouro IPCA e tudo mais. E aí, putz, a renda fixa no curto prazo ela é sempre aquela coisa que parece imbatível. Né? E o dinheiro ele é fungível, né? Se fosse para comprar, se você tivesse em dúvida entre comprar 2 imóveis e se tivesse dinheiro para um só, você ia ter que escolher. Agora, quando a gente fala de ativos financeiros, e fundo imobiliário é um ativo financeiro, você pega o seu dinheiro e faz assim, ó, uma parte em renda fixa, uma parte em fundo imobiliário, não é? Perfeito. E aí você aproveita oportunidades em 2 mercados. A renda fixa, ela é fixa. Na melhor das hipóteses, você vai ganhar o que você contratar. Agora, na renda variável, nos fundos imobiliários, a hora que a situação melhorar, melhora junto. Né? E na renda fixa também é difícil acertar a curva, né? Se você for esperar, o cenário vai piorar, então a inflação vai subir, então eu tô tomando um spread agora se eu comprar agora. Então também não vou comprar renda fixa, não vou comprar renda variável e não compro nada. E aí deixa de aproveitar, sem dúvida, boas oportunidades em vários mercados. No mercado de renda fixa tem boas oportunidades? Tem. No de renda variável também tem. Fundo imobiliário tem um monte barato, ação tem um monte barato, né? Então, o que o Rodrigo começou falando.
comprar o som dos canhões e vender o som dos violinos. Que tem som de canhão nas ruas, tem. Né? E aí é hora da gente ir comprando devagar e tal, sem se preocupar tanto em acertar. O que aconteceu há poucos meses atrás? Deu uma guinada de 15% no preço dos fundos imobiliários, né? De tijolo. Depois caiu novamente, se você está começando a acompanhar agora. Mas aí, então, quando subiu rapidamente, muita gente falou, agora, pô, tava tão bom comprar naquele preço, né? E agora a gente tá de novo nessa situação. Eu nunca vi tanto canhão na minha vida. Novembro foi um mês, assim, bem conturbado para todos os setores, né? O IFIX caiu 4%, maior queda do ano. E no fim do ano a gente pode até voltar para janeiro, né? Voltar os preços de janeiro, porque vai provavelmente zerar ou ficar em 1%. A gente sempre espera um rally de fim de ano, o rally foi para baixo, aconteceu e foi para baixo. E para tijolo eu ainda tenho para 23 um pouco mais de pessimismo. Acho que a melhor oportunidade de hoje estão nos fundos de papéis realmente descontados e com yield realmente atrativo, nos fundos, principalmente nos fundos da carteira, né, do que eu estou falando. Mas também a gente tem três opções de carteira. Tem a carteira que tem mais tijolo, tem a carteira que tem mais papel, tem a carteira mix que balanceia os dois para cada tipo de investidor. Então, eu não deixo com que, na minha opinião, desvirtue o perfil de investidor que cada um tem. Então, eu tento criar essas 3 personas, que é o rentista, o cara que quer ganho de valor, e aquele cara que quer balancear essas 2 estratégias. E a gente trabalha nessa carteira com base nas melhores oportunidades. A carteira de valor vai girar mais, porque vai estar procurando sempre a melhor oportunidade. A carteira de renda ela tende a girar menos e a mix vai ser um meio termo dos dois. Vamos aproveitar aqui para mostrar como é que chega lá na carteira recomendada do Danilo. Pessoal, você vem aqui, ó, produtos e serviços, carteira recomendada, e você vai achar não só a carteira do Danilo, como a gente é um marketplace disso. Tem a carteira da Eleven, aqui a do Danilo aqui, ó. Os parceiros. Dos nossos parceiros, exatamente. Então tem 3 carteiras aqui, a Clube FI Renda, Clube FI Valor e Clube FI Mix, né? Tem do Rodrigo Medeiros também, tem do Daniel Nigri, tem do Thiago Tavares. E lembrando que você pode seguir a carteira também. Apertando o botão aqui de seguir, que eu já sigo todas, eu recebo notificações aqui quando tem novas movimentações registradas nessas carteiras. Então, não deixem de seguir a carteira do Danilo. Perfeito. E as pessoas têm me procurado também no Instagram para tirar dúvidas. Mas nas carteiras também tem um e-mail. Eu estou conseguindo responder todas as dúvidas. Danilo, essa estratégia desse fundo aqui eu não entendi e tal. E se tiver dúvidas, podem mandar. E pode perguntar melhor ainda. Manda lá no fórum do Clube FI. Vai lá no fórum do Clube FI, chama o Clube FI, qual é o seu apelido lá? Dan Barbosa Eng. Dan Barbosa Eng. É só seguir abertos. O Danilo. Seguir o Danilo no fórum. No fórum. Que ele recebe as notificações. Recebo notificação. No fórum é até melhor, porque mais pessoas podem ter as dúvidas, né? Claro. A mesma dúvida, já responde tudo de uma vez. E eu não entro muito em discussões, assim, políticas principalmente, então não adianta me perguntar se esquerda ou direita, se é mais relacionado aos fundos imobiliários, eu posso responder todas. Estamos implementando aí, eu estou interrompendo toda hora aqui, estamos implementando aí a possibilidade de você reportar comentários inadequados que podem ferir nossos termos ou não agreguem nada à discussão do fundo específico ou do mercado, porque política acaba tendo, às vezes, relação indireta. Em alguns casos, né, falar de economia, quem vai ser o ministro aqui, tem até a ver, mas às vezes foge muito o tema e isso não é uma coisa legal para o nosso fórum. A gente está de olho nisso aí, pessoal. Eu sei que tem muita gente reclamando, mas a gente vai resolver esse problema. Mas é uva passa do arroz, posso... Não, isso não. Não posso falar da uva passa do arroz lá no fórum, porra. Vão me reportar lá. Eu vou reportar ele lá. A gente faz... Mas é melhor que falar de certos temas de política. Né? De sexta-feira eu costumo fazer um vídeo dos principais comentários, né? E vou acompanhando durante a semana os principais temas. E o vencedor dos 3, 4 semanas é política, é discussão que não tem nada a ver com fundo. Às vezes entra ali dentro de um fundo 30, 40, 50 comentários de pessoas que querem contribuir. E em segundo lugar é o yield distribuído. E em terceiro, por que a cota está caindo. Sim. Quando estiver subindo, não vem essa pergunta. Não tem. Por que a cota está subindo. Isso aí. Aí tem uma outra aqui sobre os CRIs, né, que tem
hoje tem uma representatividade muito grande no IFIX, de 40%, né, comparado à última década. Né? Você acha que isso vem contribuindo aí para a resiliência que a gente está observando aí no IFIX? Né, que tá mesmo diante das quedas do tijolo, é o CRI que está segurando o IFIX? Sim, porém a gente teve uma queda significante dos fundos de CRI, só que não tão acentuada como o tijolo nos últimos 3 meses, mas sem dúvidas, porque há 3 anos atrás era metade da participação que tem hoje, em torno de 25%, 20%, hoje a gente está em 40%, 45%. Então, e como a cota cai menos, e o IFIX antes ele tinha muito menos ativos também, hoje a gente está em quase 108, então é uma diversificação maior dentro de um índice, né? Então eu acho que vai ficar cada vez mais difícil vencer o IFIX para os próximos períodos, porque ele tende a se equilibrar mais em relação a CRI e tijolo, que antes era mais fácil, você tinha menos possibilidade de upside dentro porque você tinha mais CRIs, né, no caso. Então eu acredito que para vencer o IFIX vai ser mais difícil, só que também não vai variar tanto para cima quanto a gente via essas puxadas, né? Que tinha muito tijolo, e aí quando você tinha um rally, esse rally era mais acentuado, e no caso de CRI não faz sentido um CRI tá valendo 1.1 e tá valendo 1.15 no mês seguinte. Eu acho que tem que ser precificado mais justamente agora. Traz uma estabilidade de preço maior. Então, mas o curioso é que eu sempre falo que na renda a estabilidade quase não existe, né? Não, perfeito. Renda variável ela vai ter essa questão de volatilidade, e acredito que em 23 seja um período de bastante volatilidade, né? Tendo em vista o novo cenário econômico. Bastante volatilidade, leia-se, bastante oportunidade. A minha pergunta é para vocês dois. Vocês se lembram de um momento onde a gente simultaneamente tinha CRI, a maioria dos CRIs sendo negociados abaixo do VP, e tijolo também abaixo do VP? Não. Não então, se isso não é sangue nas ruas, o que é sangue nas ruas, então? É verdade. De momento de compra, né? E o Danilo, o que pode dar errado para o mercado de CRI? Você falou a taxa de juro alta por muito tempo é ruim até para o mercado de CRI. Por quê? Sim. Porque que lastreiam essas operações são, maior parte das vezes, projetos de expansão, incorporação, desenvolvimento de modo geral, seja ativos que estão no Greenfield, né, ou um Brownfield, ou expansões de ativos já existentes. Então, quando você tem uma taxa de juros durante muito tempo alta, você inviabiliza novos projetos. Uhum. E aí, a reciclagem desses certificados de CRI, eles tendem se a taxa está subindo, é natural que a carteira do CRI seja mais apreciada. Agora, se você chega num dado momento que você tem escassez de novas oportunidades que ofereçam mesmo risco-retorno, né? Sim. Então, o cara que vai fazer expansão vai deixar de fazer, e aí você pode ter, num dado momento, só operações de maior risco, e aquele fundo que era high grade se torna um high yield, assim, no pior dos casos, né? Ou isso vai se transformando dentro da carteira, aquele que era high grade torna um middle grade e acaba desvirtuando aquilo que você queria para você. Putz, eu tinha um XPTO fundo que era tudo high grade, tudo empresas listadas ali dentro, né? Eu tinha garantias excelentes, agora eu passo a ter menos garantias, passo a ter menos empresas que são listadas, e aí isso vai prejudicando o mercado de CRI como um todo. Então, eu sou um empreendedor, isso, né, quando sempre se fala assim, o CRI também é tijolo, também é mercado imobiliário, né? O fluxo que vai parar no bolso do investidor vem de uma dívida que é renda fixa, mas o CRI existe porque alguém está empreendendo no mercado imobiliário, construindo, ampliando, coisa assim, né? Colocando como garantia algum recebível, né, para poder fazer alguma operação até de melhoria. Então isso, você pode ter projetos que poderiam ter uma melhoria de classe, por exemplo, e o cara não consegue fazer essa melhoria, não consegue colocar uma escada rolante melhor, não consegue fazer uma troca, um CAPEX melhor, e isso impacte no FRA, né, que são fundo de reposição de ativos. O cara tem um fundo de reposição menor, você tem ativos mais decadentes. Então, é um efeito cascata que uma taxa de juros alta pode trazer para a indústria de CRIs. Então, mas eu vejo que no que está dado de taxa de juros, isso não seja
para 24, 25, é natural que não se mantenha em 14%. Natural que caia. Então, e tomara que caia, porque se continuar nisso, talvez esses projetos que eram de high grade, eles possam ser inviáveis e aí começar a mudar a carteira dos CRIs. Isso que é legal, quando eu sempre falo isso, né? Lá no passado, quando a gente começou a acompanhar fundo imobiliário, o Rodrigo é bem nessa época, a gente falava assim, gestor tem que ter DNA imobiliário, gestor tem que entender de imóvel. Naquela época nem se pensava em analista de fundo imobiliário fazendo carteira recomendada. Aí o mercado foi crescendo, ainda bem, né? Ótimo, e começou a aparecer análises e carteiras recomendadas. Bom, então hoje o que eu falo é o seguinte, analista que dá recomendação para você comprar e vender fundo imobiliário tem que ter DNA imobiliário. Eu que sempre falo, eu sou um cara do mercado financeiro, eu não deveria fazer análise e recomendação de fundo imobiliário, porque eu entendo de mercado financeiro. Quem tem que fazer análise e recomendação de fundo imobiliário é quem entende de imobiliário. E aí, por isso, o seu navegador aqui, Danilo Barbosa, o cara que entende de imóvel, caramba. É o lastro. O ponto mais importante que o analista tem que ter é chegar a uma conclusão de FFO, de fluxo de caixa daquele fundo para os próximos períodos. E aí vem muita gente falar, mas isso é puta chutômetro, né? Isso daí é você tem várias premissas para chegar em taxas de desconto e tal. Mas com essa vivência que eu tive durante esse período de avaliação, de estar na operação, você consegue ser muito mais seguro, né, em adotar essas taxas, porque você praticava a mesma coisa há anos atrás. Você não é no chute aquela taxa de desconto, aquele cap rate. Outra coisa legal que eu acho da sua trajetória, que você está falando dessa época de avaliador. Uhum. Aí quem está assistindo vai falar, também avaliador foi lá, meteu um laudo de avaliação, isso aí não mudou nada. Você já teve na operação, já teve fazendo estudo de viabilidade dentro da companhia. Já teve indústria hoteleira expandindo e tomando o dinheiro do CRI para expandir. Tem raiz no mercado imobiliário. É o chão da fábrica, né? E é porradaria, não é fácil não. Você tomar um CRI de 100 milhões não é um processo que dura 3, 4 meses. Eu acho quando eu entrei lá, a gente calculou o fluxo do caixa e tal, tem essa operação. Precisa dos 100 milhões, e agora? Vamos lá bater na porta do banco e vamos conversar e apresentar. Beleza? Esse processo com advogados, com convencimento de que a gente tinha os lastros suficientes para ter aquele equity direto, durou quase 4 meses. Então, nesses 3, 4 meses, o que pode acontecer em termos econômicos, você pode até desistir daquilo do negócio. E mesmo assim foi para frente e deu tudo certo. E posteriormente, na Tenda também. Minha Casa Minha Vida é um outro bicho. Totalmente diferente, mas que envolve viabilidade, envolve esses tipos de estudos. Não é assinar o laudo de viabilidade, receber o dinheiro e azar do empreendedor. É colocar o dinheiro da companhia do acionista no... Colocar o caixa do acionista e ter que justificar o porquê que você comprou X, Y, Z ativos e não outros ativos que estavam. Por que você priorizou tais obras e não outras obras. Foi muito desafiador e o desafio aqui no Clube FI eu acho que é maior. Porque você dá a recomendação de investimento para uma pessoa, para cada tipo de investidor, porque o cara vai colocar o dinheiro dele, né? E são várias pessoas diferentes, com pensamentos diferentes. Na companhia você tem tudo sob seu controle. Eu tinha o caixa, eu tinha balanço, eu tinha todos os projetos de viabilidade na minha mão, tinha todas as planilhas, todos os programas necessários. E no caso das indicações, você tem muitas outras variáveis, né? Você precisa construir uma carteira que seja segura, né? Que a pessoa possa dormir tranquila. E às vezes eu não durmo tranquilo pensando em como manter uma segurança maior, como eu vou entregar um yield maior porque no fim do dia todo mundo quer ter uma carteira muito rentável, que pague um yield bom, que tenha uma segurança, bons ativos, né? Boa gestora. E você combinar isso em 10, 15 ativos e pensar todo mês sobre isso. Eu acho que é um desafio também muito grande. O Danilo, você falou sobre umas coisas que me lembrou uma preocupação que eu tinha no início sobre o valor patrimonial. Dá para confiar ou não dá para confiar? Isso no tijolo, né, que é onde eu sempre investi. E eu venho observado há já uns 3 a 4 anos, mais ou menos, as transações
dos imóveis que foram vendidos, né? E a Perfeito. grande maioria deles ou foi pelo valor patrimonial ou acima do valor patrimonial. Perfeito. Mas eu não vi abaixo. Uhum. Ou seja, parece que é algo, não é um chute. A gente teve uma grande discrepância, acho que nos imóveis do HGRU, das Pernambucanas, que estão acho que 8 ou 9 imóveis, Uhum, muito acima do patrimonial. Mas assim, foram 8 de 60, se não me engano. uhum. Se eles venderem os 60 acima, Oito. realmente 8 de 70 pernambucanas, mas no Pernambucanas. portfólio do fundo mais de 100 mais de imóveis, 100. né? Transações que são pontuais, muito acima. Não vimos muito abaixo. Acredito que pelo fato de não ter tanta necessidade da venda. O cara tá pegando ali, não, vou pegar esse aqui, quero vender esse aqui, Isso. que tá lustrado, esse aqui que o cara quer comprar, né? Tem essa pressão compradora de um cara regional querer operar. Mas a gente tinha muita essa ansiedade lá na Cushman de querer ver a transação igual ao que era negociado. E eu tive a oportunidade de fazer avaliação para alguns fundos que foram em IPO exatamente no valuation que a gente precificou. Então, pode ter essas reavaliações que possa ser para cima, ou no caso do HGRU foi ligeiramente para baixo, contando como um todo. Eles descrevem ali, né, no caso do HGR, eles descrevem por imóvel quanto que variou cada um, e você consegue entender perfeitamente a situação. Eu batendo o olho, já entendi qual imóvel que caiu mais, caiu menos, ou que subiu muito. Uma baita transparência também do mercado, né? Transparência no mercado. E assim, eu acho que deve ser. Aí você pensou, a pessoa deve confiar ou não no patrimonial? Poxa, acho que deve, e não deve deixar como único indicador. Não é porque tá barato, Claro. ou porque tá muito acima que Até aquilo é ruim. porque só a avaliação uma vez por ano, apenas. Uma vez por ano, e na minha visão tá de bom tamanho. No máximo 2, acho que seria até demais, acho que 2 na minha visão. Porque Bom, manda brasa. Pergunta Vai terminar? polêmica. Eu quero fazer eu uma pergunta quero polêmica. lembrar o seguinte, hoje é dia 23 de dezembro, já são 16 horas. Nossa, boa. Sogro e a sogra estão chegando, o papagaio, o periquito, o vizinho, o cunhado, tem que arrumar as coisas aí, né? Então a gente precisa terminar o Então nosso tá papo rapidinho, também. uma pergunta polêmica agora você como investidor, porque isso não dá para fazer na carteira que você Tá. que você tá gerenciando. Lá vem. Vamos lá, pergunta polêmica. Fundo porcaria com 70% de desconto ou fundo top 45% acima do VP? É tipo assim, arma na sua cabeça. Lula ou Bolsonaro? Escolhe. Nenhum dos dois. Não pode. Tem que escolher um. Já falei, Lula ou Bolsonaro? Segundo turno. A gente teve essa situação em 2019, né? Aham. Eu acredito que eu ficaria com porcarias com desconto. Porque a porcaria pode se tornar algo, né? Você pode ter uma gestão ativa que possa reciclar aquilo lá, vender com lucro. Agora, você comprar caro, você comprou caro, acabou. Então, tá vendo? Ó, o XP Maquia tem esperança. Loucou, né? Recentemente. Então, posso ser Loucou, né? região boa. Pode melhorar daqui Beleza. No 50 fim das anos. contas, sendo cético, preço é o que importa. Isso, Né? Pagar exato. barato. Exato. Meu pai falava assim, não existe negócio bom. Falava quando a gente trabalhava junto, meu pai é vivo. Não tem negócio bom e negócio ruim. Tem preço bom e preço ruim. É isso. Perfeito. Tudo tem seu preço. Até uma casa no deserto de Saara vale alguma coisa. Perfeito, Né? É isso aí. perfeito. Mas aí eu ficaria realmente com o depreciado e tentaria estudar ali formas porque do fundo dá para melhorar, né? Dá para reciclar o imóvel, comprar, vender, fazer retrofit. Tem Região terciária ou quaternária, ela pode virar no uma mercado secundária? imobiliário se diz assim, tem uma coisa que não tem jeito, que é comprar na localização errada, né? Exato. No mercado financeiro poderia dizer o seguinte, tem uma coisa que não tem jeito, que é comprar caro. Comprou exato. caro, vai ser caro a sua vida inteira. Eu prefiro realmente acreditar no que é ruim e Hiper depreciado. pegar depreciado, e aquilo deve manter, né? Pelo menos o yield vai manter naquilo que tá ruim e durante quanto tempo? E se Agora ele o pegar- caro você não tem e se ele como pegar falar. E se ele pegar o preço certo do ruim, ele tem um upside gigantesco. É gigantesco, É. perfeito. Perfeito. Muito bom. Quer fazer Sim. às vezes aí encerramento? Ou... Acho que agradecer aí ao Danilo. Foi um prazer aqui participar
com você como entrevistador também. Espero que eu tenha contribuído aí. Quem sabe eu viro um Arthur. Mas eu acho que ainda tem muito caminho a ser percorrido aí. Eu também agradeço a participação. Sempre precisar estarei aqui. Eu gosto muito de falar sobre o mercado, sobre as brincadeiras aqui entre. Divergir eu acho importante também. A gente tem várias. Claro. A gente várias vezes não concordamos e eu acho que vale o investidor ver qual o perfil dele. Exatamente. E analisar todas essas arestas e ver onde que ele se encaixa melhor, qual carteira que ele se encaixa melhor ou qual fundo que ele gosta mais. E o papel do Clube FI é justamente esse, né? Isso. Fornecer todas as informações com transparência, com isenção, né? Então ter parceiros que fazem recomendações diversas também e a parte educacional, né, Arthur? Também. Eu ia falar o seguinte, você se encaixa melhor, seja lá qual for o seu perfil no Clube FI. Perfeito. É isso aí, senhores, pessoal. Obrigado, Rodrigo, Danilo. Obrigado. Para você, um belíssimo Natal, se você é de comemorar o Natal. E a gente se vê na próxima semana, tem retrospectiva ainda na próxima sexta-feira. Grande abraço, até mais. Obrigado.